Glória a Deus. Bom dia. Deus é bom, amém? Então tá bom. Quantos aqui que estão vivos podem dar glória a Deus? É bom. Isso é muito bom. Ok, já estamos abrindo o link já. O pessoal que está em casa já pode estar colocando, né? Dê um clique no sininho, é isso? Para se inscrever, aqueles que ainda não se inscreveram, e para poder estar recebendo, inclusive, todas as palavras, né? Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós possamos estar cheios da glória de Deus. Amém? Tudo tem um propósito. Vamos estar, então, dando início. Eu vou chamar Giovana, ela que vai fazer a abertura hoje. Depois nós vamos ter um momento de louvor e vem a palavra. Glória a Deus. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo aí no online e vocês que estão aqui presencialmente. Eu gostaria de abrir o culto lendo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo fala basicamente que a fé tem o poder de transcender aquilo que é natural. Ou seja, ela tem o poder de ultrapassar os limites, tornando aquilo que é invisível, visível aos nossos olhos. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E através da fé que os nossos irmãos no passado receberam bons testemunhos, e isso repercute até os dias de hoje. Amém? Agora eu vou orar para encerrar este momento e irmos para a adoração. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor, Pai, possa nos capacitar hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, com a palavra do pastor Geraldo, que nós possamos ser tocados e que a partir de hoje nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos do fundamento da fé e que sem ela nós não somos nada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa nos ver, que o Senhor, Pai, possa nos fazer entender a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
A Ele toda a honra, toda a glória. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus. Te agradecemos por mais esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, te engrandecendo, Senhor Deus, porque só o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, te entronizamos nesse lugar a partir de agora, Pai. Queremos nos receber do Senhor. Por isso, inunda esse lugar com Teu poder, com Teu Espírito Santo sobre nós. Acampe também Teus anjos nesse lugar, em cada lar aqui representado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço. Fica conosco, Pai. Nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos se assentar. Deus é bom, amém? Que bom. Bom, estou muito feliz por ontem. Eu assisti um trecho, que já está gravado no YouTube, e deu para sentir o poder de Deus. E foi muito bom, porque nós estamos no caminho, e isso é muito importante. Agradecer a vocês, mulheres, por esse evento. Isso me chamou a atenção, por que dessa conexão entre o pronto-socorro da família, cuidados, cultura de cuidados. E esse ano eu tive o prazer também de estar no interior de São Paulo, uma outra denominação, com o mesmo evento. E aí fez sentido como Deus trabalha. É o mesmo evento, é a mesma visão, diferente no fazer. Lá eles identificam a ferida para curar. É a mesma, como se diz, é o mesmo objetivo. Como é feito isso? Eu creio que essa conexão entre o pronto-socorro da família, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e que vocês fazem parte também, é algo que Deus está promovendo, Deus está fazendo. O mundo não entende, e muitas vezes acaba criticando, acaba julgando, muitas vezes. Por que uma igreja pequena? Porque assim Deus quer. Eu já estive em muitas igrejas, quem me conhece está muito alto. Quem me conhece sabe exatamente, está alto. Ok? Tá bom. A técnica é a técnica. Ok. Eu não entendia, mas eu entendo que aquilo que Deus tem colocado no meu coração, a minha experiência, a minha vida inteira, como cristão, não nasci em berço evangélico, porém conheci o poder de Deus através de Jesus. Então isso me transformou, e aí sim Deus começou a mostrar tantos caminhos. Hoje eu diria que sou um homem abençoado, e todos vocês me conhecem, sabem como isso funciona. Muitas vezes talvez eu tenha o poder de, vamos falar, ou vamos colocar uma coisa muito grande, que chega a repercutir no Brasil, no mundo. Talvez eu tenha o poder de fazer isso, como homem. Mas eu preciso buscar sempre a unção de Deus, a direção de Deus, a visão que Deus tem para cada um de nós. Então a gente é muito zeloso, eu procuro pelo menos ser muito zeloso naquilo que eu faço. E a ver o evento de ontem me associou automaticamente. Eu não me lembro a cidade do interior, mas eu sei, estive com essa pastora no congresso que nós tivemos, a Bel Washington também esteve lá. Não houve oportunidade de apresentá-los, mas eu saí daquele congresso, eu preciso fazer algo. E, sei lá, talvez esteja chegando o momento. 2023 tem tantas coisas para serem feitas. Eu sou, para quem me conhece, um homem de guerra. Criado e aprendi toda a minha instrução, tanto na questão bíblica, teologia, em batalha espiritual. Eu entendo muito bem o que significa isso. E pela minha formação em si, eu consegui associar essas questões com o nosso dia a dia, como nós temos necessidades. Uma das coisas que perturba muito o nosso tempo são os conflitos
e principalmente a ansiedade. Todos nós somos ansiosos, porém nós não controlamos, e nós somos presas fáceis dentro desse mundo que jaz do maligno. Nós nos confundimos e muitas vezes nós permitimos sermos enganados. Entra a dúvida no nosso coração e você simplesmente perde o foco. Eu sou um homem de guerra, então eu monto estratégias. Por isso que muitas vezes a gente demora um pouco para tomar decisões, mas a visão em si, essa eu não posso perder. O que Deus quer de nós? Aonde quer que você esteja, aonde quer que você leve a palavra de Deus, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, não importa onde seja, você tem que ter o foco, a visão e o propósito de Deus. Quando nós temos isso, dificilmente nós vamos ser confundidos, e isso é muito importante. Deus está dando uma oportunidade tremenda nesses dias, até mesmo com relação ao país, à política, e o que está acontecendo na nossa igreja. Na igreja que a gente fala que é nossa, porque nós estamos na casa do Pai e nos identificamos como família. E isso é importante. Quando nós nos encontramos e acende aquele fogo, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu próximo? Eu percebi que nós andamos em volta de nós mesmos. Nós buscamos muitas vezes curar as pessoas que têm necessidade e tem muito trabalho para fazer dentro da igreja. Eu fiquei alarmado ontem e eu comecei a perceber, eu falei, puxa, qual é a amplitude disso tudo? O evento, cultura de cuidados, como ele abrange. Aí eu vi a Márcia, que eu conheci hoje, tive o prazer, do Rio de Janeiro, pessoas da Bahia, de outros estados, que estão simplesmente tocando lá e ouvindo uma gravação, uma oração. Então, esse trabalho, por menor que seja, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas só orar? Tão fácil. Ora você pode orar. Não, mas quando você tem a empatia com o outro em si, você não faz ideia de quanto isso é poderoso. Eu costumo falar, e todos que estão comigo aprendem, nós temos o DNA de Deus em nós. O poder de Deus foi dado a nós para que nós pudéssemos governar, tomar posse daquilo que Deus pretende, implantar o reino dele sobre essa terra. Ele depende de mim e depende de você. O maligno já fez tantas coisas ruins que quase que dá a impressão de que foi tudo destruído. Não tem mais jeito. Eu diria que sim, tem jeito. Ontem, ao eu ouvir e ver um trecho das gravações, falei, uau, que tremendo. Fiz a associação, principalmente do interior, onde eles buscam a ferida para curar. Eu tive também o prazer de ser convidado e fazer uma palestra lá. Na cidade foi irradiado lá, na rádio da cidade, ao vivo. Então foi muito gostoso. É um trabalho que eles têm necessidade, inclusive, de apoio. E ontem Deus tocou. Você tem pela Bel, Washington, que estão fazendo um trabalho abençoado por nós aqui. Mas muitas vezes a gente precisa de uma estratégia, precisa de um apoio. Eu falei, Deus, como que nós podemos fazer isso? Cada um tem uma unção. Estar aqui na frente e poder falar, uau, pastor, tem unção de pastor. Não, Deus me deu uma outra unção. De estratégia, de visão, de propósito, de buscar, de ensinar. Essa é a minha função. Fora isso, eu sou tanto quanto vocês. Eu preciso enxergar potenciais para que esses potenciais venham, ou a potência que há em cada um de vocês seja aflorada, né? Venha florir, como eu ouvi falar ontem. Então, nesse mundo, para que as pessoas olhem para você e falem assim, uau, eu vejo uma flor, eu vejo algo bonito, eu vejo uma floreira, eu vejo uma luz, eu vejo algo que só de Deus pode vir. Essa é a diferença. Muitas vezes eu falo para as pessoas e as pessoas se chocam. Não adianta você falar para um ímpio, ei, você tem que aceitar Jesus. Não é assim que você vai convencê-lo. Mas se a unção do Espírito Santo está sobre você, a tua atitude, o teu comportamento vai fazer com que isso transforme aquela vida.
ele precisa de um referencial. Nós, como pronto-socorro da família, o evento, cultura de cuidados, buscar feridas para curar. Isso significa que Deus já está se movendo em nós. A única coisa que nós não podemos dominar e governar é um outro ser humano. Mas nós temos que ter a habilidade, o conhecimento e a sabedoria de Deus para juntarmos tudo isso e trabalharmos pelo mesmo propósito de implantar o reino de Deus sobre essa terra. Eu creio que talvez esse ano, até com esse evento, quando a gente percebe algumas diferenças, seja o start para que a gente possa estar. O que eu posso fazer para contribuir? Não apenas cedendo o lugar. Isso é fácil, porque isso não é meu, é do Senhor. Então, heresia se eu falar, ou hipocrisia, se eu falar assim, olha como eu sou bom, eu deixo vocês usarem. É do Senhor. É propósito de Deus? Então, usem e abuse. Desde que seja sempre nos princípios de Deus. Essa é a casa, a nossa casa, a casa do Senhor. Aquela que Ele nos deu para que a gente faça a obra. Pode ser que não tenha aparência de igreja, mas é o suficiente para que a unção do Espírito Santo se mova entre nós. E quando isso acontece, deixa Deus operar. Amém? É isso que dá alegria no nosso coração. Fiquei muito feliz que pessoas vieram de longe para estar nesse evento. Há uma dificuldade muito grande, né? E as pessoas nos procuram e falam assim, pastor, ora por mim. Eu estou comprometido. Será que nós estamos comprometidos? Será que você paga o preço para que as coisas aconteçam? Será que você não olhe para o trânsito, não olhe para o tempo, não olhe, mas que esteja aqui? Mas por que eu esteja? Eu tenho de estar dentro da igreja. Talvez para as pessoas me verem, não, seja uma referência. Quando a gente está junto, quando nós podemos partilhar aquilo que Deus tem feito conosco, é a oportunidade de nós crescermos espiritualmente, de buscarmos todas as coisas necessárias para que tudo nos vá bem. Então, muitas pessoas falam, por que não dá certo as coisas na minha vida? Qual é o nível de comprometimento que você tem? Quando eu vi, e eu já falei para vocês, Jesus falando para nós, quando Ele falou no fundo do meu coração, como é difícil sofrer por você, como é difícil chorar por você, como é difícil morrer por você. Eu respondi de imediato, Senhor, eu quero resplandecer a Tua glória. Eu quero te dizer constantemente, até o último suspiro da minha vida, que valeu a pena o que o Senhor fez por mim e pela minha família na cruz do Calvário. Aquele sofrimento, aquelas lágrimas, a Tua morte em si valeu a pena, sim. Eu preciso dizer isso para Ele todos os momentos. Eu me emociono quando eu entendo isso. Eu fui muito tocado, mas as pessoas não entendem. Esse é o nosso legado. Isso não é só para mim, não é para a minha família, é para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Cada um de nós temos importância, temos responsabilidades, temos que ter o comprometimento de estarmos operando, fazendo algo justo pelo que Jesus fez na cruz. Eu não quero ouvir Ele perguntar novamente para mim, como é difícil. Eu preciso fazer com que a unção que está sobre a minha vida, ela possa estar reverberando, ela possa estar refletindo, florindo esse mundo. E Deus mostra, né, tantos eventos, tantas pessoas. A minha preocupação hoje, eu falo do fundo do meu coração, e até com muito zelo, porque podem falar assim, o pastor Geraldo é um estrategista, ele está vendo um evento, né, que Deus deu a unção para Abel, está vendo uma outra pastora, Luciana, né, eu não me lembro a cidade do interior, ele vai juntar tudo isso. Não, Deus dá uma unção para cada um de nós. Cada um de vocês tem um testemunho poderoso. Cada um de vocês sabe exatamente aonde dói.
Cada um de vocês tem a voz de Deus conduzindo e falando para vocês. Isso é imutável. Eu falo para muitas pessoas e as pessoas falam, pastor Geraldo é arrogante. Não existe nesse mundo ninguém igual a mim. No que eu faço, na habilidade muitas vezes, porque eu vim do próprio reino de Deus, do mundo espiritual. Eu tenho o DNA de Deus, eu tenho uma identidade em Deus, eu sei quem eu sou, e eu sou único. Da mesma forma que cada um de vocês também é único. Por que nós patinamos? Porque é tão difícil fazer com que as pessoas compreendam isso. Não se preocupem, eu entendi também, não se preocupem em mostrar para o outro o que você faz, o que você deixa de fazer, se você é abençoado, se você não é abençoado, não importa. Faça o melhor que você tem para o Senhor. Quando você identifica, na minha profissão, uma das coisas mais focais que eu preciso ter é identificar o nível, o dom, a habilidade que o ser humano tem, para mostrar a potência que ele é nesse mundo. O mundo ímpio, ele faz isso com muita facilidade, porque as pessoas se contaminam muito fácil e se deixam dominar e até mesmo ser confundidas, entram com dúvidas. Será? Será que Deus existe? Será que eu posso? Será que eu consigo? E o DNA de Deus já está em você. O poder de Deus já está em cada um de nós. Então não será, você pode. O pecado original veio na dúvida de Eva. Você será igual a Deus. Ela já era igual a Deus. Da mesma forma que fazem hoje conosco. É tão nítido que a malignidade, até mesmo no governo, nas estruturas de governo, dos políticos em si, se repete. Um lado tenta te convencer que é o melhor, o outro tenta te convencer que é muito melhor ainda. Mas a gente vê, quando nós buscamos a essência e os princípios de Deus, fica fácil. Quem me conhece sabe que eu não tenho dúvida que a mão de Deus já está sobre essa nação. Eu não me preocupo, mas incentivo as pessoas que estão pleiteando alguma coisa. Também é de Deus. Há uma luta. Deus, com certeza, vai conduzir e vai aquietar. E aí sobra, que é o tempo de hoje, para falar com cada um de vocês, ansiedade. Ansiedade. Nós falamos tanto sobre essa questão, mas muitas vezes entra aqui, ou nem entra e sai pelo outro lado. Eu não tenho tempo nem de digerir essas questões, de buscar um entendimento, e simplesmente sou omisso. E aqui nós falhamos, nós pecamos. Então, eu espero que hoje, com essa palavra, você possa compreender um pouco mais. Você que não tomou ainda uma atitude de, eu preciso ser um pouco mais eficaz. Eu preciso ter um comprometimento verdadeiramente com Deus. E isso é pessoal. Isso não é uma questão de denominação, não é uma questão de você frequentar ou não uma igreja. Isso é pessoal. Ontem eu estava ouvindo, tem várias igrejas representadas aqui, tabuletas, e dava para notar, e isso eu percebo muito fácil, pela minha função, a minha igreja é melhor. Por mais que você não me fale isso, a minha igreja é melhor. Eu oro para Deus para que essa soberba, isso nunca aconteça. Que as pessoas, quando ouçam aquilo que Deus está falando, entendam que nós precisamos fazer a diferença. Existe apenas uma igreja nesse universo, a igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus foi dado a mim e foi dado a cada um de vocês. Lógico, nos organizamos com denominações, mas é importante nós entendermos de como isso vai funcionar no nosso dia a dia. Como isso vai fazer com que a gente compreenda e faça de uma forma que as pessoas se apropriem do reino de Deus. Compartilhando a palavra,
exercendo aquilo que Deus tem colocado como habilidade, como potência em cada um de nós, não prestando atenção ou não parando em determinados focos em si, mas buscar a visão de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Isso é pessoal. Ninguém é como você. Não importa, você pode encher a boca e falar com muita tranquilidade. Ninguém é igual a mim. Você é único para Deus. A tua capacitação, o teu mérito, o propósito de Deus sobre a tua vida é único. Nesse mundo total, 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Creia nisso. A unção de Deus, a semente de Deus está em você. Eu vi essa semana, inclusive, foi até interessante, até mesmo ouvindo alguma coisa que acontece na política, e nessas manifestações, uma boa parte são evangélicos, que têm o temor de Deus. Eles falaram assim, então, tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. E é verdade. Não tentaram, eles estão nos matando, estão nos enterrando vivos, mas nós somos sementes. E o que significa essa semente? Significa que eu me conecto com o próprio Deus, o próprio Pai. Ei, eu habito num mundo caótico, porém, a diferença, a particularidade de cada um de nós, eu, você, fazemos a diferença. Eu não me contamino pelo mundo como já fui contaminado, porém eu pedi, Senhor, me limpa, me ajuda. Hoje, uma boa parte, tanto da igreja como no mundo em si, procuram a medicina, a psicologia, a depressão, a ansiedade, pânico, a bipolaridade, tantas coisas. E muitas vezes nós precisamos da medicação. E as pessoas falam na igreja, isso não é de Deus? Ontem eu ouvi até o testemunho da Márcia, com relação a isso. Falei, tremendo. Que bom que Deus mostrou e a curou. Mas quantos ainda vivem na escuridão? Talvez não entenderam o que é a ansiedade. Talvez não entenderam o que significa isso. Talvez não tomaram uma atitude. Não é fácil ser curado. Todo tipo de enfermidade que nós temos no nosso físico, ela é real. A igreja por muito tempo falou do corpo, da alma e do espírito, mas negligenciou o corpo. O corpo é justamente isso, quando a ansiedade ela sobe o nível e nós não controlamos. Quando ela gera uma depressão, nós não controlamos. A depressão, para ser instalada, para que haja necessidade de uma medicação, ela precisa pelo menos de 5 meses. 3, 4, 5 meses, pronto. É crônico, precisa de uma medicação. Esse corpo que você vê, o teu corpo em si, é biológico. Ele necessita de uma transformação, muitas vezes, por uma medicação. Medicação sem terapia, sem conhecer a essência de quem é você, não adianta nada também. Só mesmo pela unção do Espírito Santo é que você é convencido de que, ei, você não tem nada, mas você precisa estabilizar o teu corpo. Infelizmente, a medicina hoje, ela só medica. E toma, não deu certo, troca, não deu certo, troca. E aí você entra numa dependência química de tantas medicações, aliás, que existem no mercado. Vamos orar. E Deus fala, entenda, compreenda quem é você. Dentro da neuropsicologia, da neurologia em si, tudo aquilo que você, no teu pensamento, der comando para o teu cérebro, vai ser executado no teu corpo. Isso é de Deus? Isso é milagre de Deus? Por que você não usa? Faltou conhecimento. Essa é a nossa função. Quando nós falamos sobre cultura de cuidados, quando nós falamos de buscar a ferida para curá-la, então nós estamos falando de algo poderoso, algo que só a igreja tem como entendimento através do Espírito Santo de Deus. A minha visão é treinar pessoas da igreja, pronto-socorro da família, porque existe sim uma enfermidade lá fora, dentro da família. E quando havia a minha formação, eu sou especialista em dependência química e saúde mental,
E aí eu fiquei chocado, porque eu queria mudar as situações, mas é difícil. As pessoas não querem comprometimento. As pessoas querem um óleo santo, uma oração forte, mas não tomam a atitude que devem tomar. Todos me conhecem e sabem o que eu falo. O milagre está em você. Não está em mim. Não está mais em Deus, porque Deus já te capacitou para que você tenha o milagre, para que você resplandeça a glória de Deus. Como é difícil compreender isso. Quando eu achava que eu sabia, uau, que bom, Deus tem me honrado, Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Ele fala para mim, como é difícil sofrer, como é difícil chorar, como é difícil morrer por você. Isso foi pessoal para mim. Deus, mas eu estou fazendo a tua obra? Não. Falta mais. Falta mais. Eu me alegro por cuidar do meu físico. E olha que eu canso às vezes. Mas eu peço ânimo. Quem me conhece e o que eu faço, vê eu sair pela cidade aqui de moto. Parece um motoboy, correndo para cima e para baixo, porque tempo. Eu preciso correr e chegar aqui, porque tem pessoas, às vezes, aqui na porta me esperando para serem atendidas. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu não esmoreço. Se eu for contar a quantidade de horas, 5 horas da manhã eu estou acordado. Dormir, meia-noite, 1 hora às vezes. E 3 horas, muitas vezes Deus fala assim, acorda. E eu acordo. Mas acordo com alegria porque, vem coisas de Deus, algo que nos transforma, algo que realmente faz com que, me dê gás. Mas eu preciso cuidar do meu corpo. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos que Deus nos capacitou para dominar sobre essa terra, para governar sobre essa terra. Não governar sobre os meus irmãos, sobre um outro ser humano, mas sobre tudo aquilo que está nessa terra, implantando o reino de Deus. É para isso que nós fomos criados. Sim, existe hierarquias, autoridade, e nós precisamos entender esses princípios e cumprir esses princípios. E aqui eu falo para vocês, eu preciso, ou quando eu falo eu preciso, eu estou falando para que você busque em você qual é o dom que Deus te deu. O que você nasceu, que você tem a habilidade. Quando eu entendi o que Deus tinha para mim, eu falei, uau, foi tão fácil. Quando as pessoas falam, por que você é tão abençoado? Porque eu ando segundo os princípios, porque eu identifiquei o propósito de Deus na minha vida, o dom que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu. Pronto, as coisas são fáceis. Eu entendo que hoje sou um homem de guerra, não é fácil falar isso. Homem de guerra significa que eu vou brigar com demônios, eu vou entrar no espiritual. Eu busco e Deus me dá a visão do mundo espiritual. Eu monto estratégias, até mesmo pela minha profissão. Eu consigo entender e identificar o que está barrando. As pessoas muitas vezes não me entendem, muitas vezes porque eu sou ousado. Eu sou um homem de paz e de amor, porém, também sou um homem de guerra. As pessoas me veem, muitos já me viram, exaltados, brigando, totalmente diferente. Mas identifiquem o propósito. Identifiquem o foco. Eu não perco, eu não tolero malignidade, eu não tolero mentiras, eu não tolero nada daquilo que não seja do próprio Deus, dos princípios de Deus. Querem me ver irado? Façam coisas erradas na minha frente. Isso é terrível. Eu faço muitas vezes com amor. Como um pai que disciplina o filho. Como um pai que muitas vezes usa a palmada. Meus filhos me conhecem muito bem. E sabem até onde podem chegar. Como igreja, nós somos assim. Há muitos de vocês que falam assim, o pastor foi duro comigo. Pois é, eu preciso ser duro. Porque se você não acordar, esse sangue fica na minha mão. Eu não fui ousado, eu não cumpri o princípio de Deus, que é disciplinar muitas vezes. Quando nós buscamos conhecimento, quando nós temos muito conhecimento, muito nos é cobrado também. Hoje eu entendo isso.
talvez eu pediria, Senhor, eu quero uma folga, deixa eu ficar mais tranquilo, deixa eu me aquietar um pouco. Eu não quero tanto conhecimento. Quantas vezes eu fui para a igreja e falei assim, abençoa, né? Eu falei, lógico isso, não faz sentido. Até eu entender qual era o propósito de Deus na minha vida. Qual era a habilidade que Deus me deu. Hoje eu sou ousado e falo, eu sou um homem de guerra. Eu mexo com demônios a cada instante. A cada consulta, a cada atendimento que eu faço, eu estou vendo demônios na minha frente e sei como lidar com essa atitude. Tanto na parte de graduação, como na parte espiritual. Eu fico feliz porque Deus me dá essa habilidade e me protege. Nada nesse mundo, nenhuma hoste, nada demoníaco pode me atingir. Eu oro, eu busco a proteção da minha vida e da minha família. E quem faz parte desse ministério sabe também que estão debaixo de oração. Vocês não imaginam a luta que é. Mas eu não determino e não tenho o livre-arbítrio de vocês, como Deus também não tem o meu livre-arbítrio, não tem o livre-arbítrio de vocês. Mas a igreja ela é levantada para que nós pudéssemos compreender qual é o valor que nós temos. O que nós podemos fazer. Qual é a escolha que nós fazemos. Hoje, a maior parte, mesmo dentro da igreja, como lá fora, está preocupada com o que eu tenho. Como eu vou ser abençoado financeiramente? Se eu tenho saúde, se eu vou na igreja ou não vou na igreja. Mas o que você tem feito para o reino de Deus? Será que você sabe qual é o dom que Deus te deu? Será que você sabe qual é o poder que você tem? Porque se você não souber, você não tem nada. E a palavra que hoje Deus deu, eu queria que você seguisse comigo, está lá em Lucas. Deixa eu só. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Foi uma palavra que Deus colocou. E aí eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, uau, que tremendo. Antes de ler o que eu queria começar com o versículo 49. Não se choquem, mas é Jesus falando para cada um de nós. Jesus fala assim, todo mundo aí? Lucas 12, versículo 49. Uau, está aí já. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo, com certeza, nem eu e nem você gostaria de passar. É a morte na cruz. Ele sabia disso. Mas é um batismo que só Ele pôde fazer por mim e por você. No 51, supondes que vim para dar paz à terra. Aliás, é uma pergunta. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes, divisão. Olha o que Jesus está falando. Ele veio não para trazer paz, mas trazer divisão na terra. E isso é algo ilógico, então eu preciso compreender isso no mundo espiritual. Continuando. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus, que evangelho maluco é esse? Mundo espiritual. Quando você busca entendimento e sabedoria de Deus, você vai entender que, Deus está falando para que você tome uma atitude. Deus está falando para que você se posicione. Deus está falando para que você tenha uma identidade, para que você saiba exatamente quem é você no mundo espiritual. Num lar, nós temos tantos conflitos. E as pessoas lutam e brigam porque não sabem o que estão fazendo. Filhos
contra pais, pais contra filhos, é o que eu mais vejo numa terapia. Cultura de cuidados, uma boa parte, basta ver os testemunhos. É exatamente isso que Jesus veio trazer à tona. Porque se ele não traz à tona isso, se nós não entendermos essa palavra, nós vamos falar assim, eu tive azar. Eu nasci num berço problemático. É demônio que está agindo na minha casa. Não. Deus permite que isso aconteça muitas vezes, para que nós possamos identificar quem nós somos e tomarmos uma decisão. O que eu quero da minha vida? A quem eu sirvo? Que Jesus não fale para você como falou para mim. Como é difícil. Como é difícil. Eu preciso ser empático com o outro. Eu preciso compreender por que o outro fez isso. E aí eu entro nessa batalha. Mas quando eu entro nessa batalha, eu não estou entrando nessa batalha só. Eu tenho a unção e o poder de Deus sobre a minha vida. Quando você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, promessa de Deus, eu colocarei dentro de vós o meu Espírito. Eu tirarei o coração de pedra que era antes e colocarei um coração de carne. Olha o poder que Deus nos deu. Olha o poder que você tem. Você aceitou Jesus verdadeiramente? Será que é isso que você tem? Então, quando você lê esse texto aqui, você não vai ficar discutindo por que eu brigo com meu pai? Por que meu pai briga comigo? Por que a minha mãe briga com a minha esposa? Nora com mãe, mãe com nora? Por que tantas coisas acontecem? E aí é pessoal. Quando nós entendemos que, a unção de Deus está comigo. Eu fui ungido como Jesus para cumprir os princípios de Deus. Quando há luz em você, automaticamente a unção do Espírito Santo vem e traz paz. Isso é de cada um de nós. É o teu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio de cada um que é filho do Deus Altíssimo. Então nós podemos compreender e falar, Senhor, então coloca palavras na minha boca, me dá ousadia, me dá tranquilidade, me dá visão, o que eu tenho que fazer? Porque senão nós caímos num abismo, nós caímos nas garras e na prisão desse mundo, sendo escravizado, achando que nada vai mudar, achando que, eu creio em Deus, mas você vai ficar esperando em Deus, e Deus fala assim, haja, eu já te dei, o que você está esperando? Percebe a diferença? Todo milagre, todo poder já está em cada um de nós. Não para que você se ensoberbeça, mas para que você identifique quem é você no mundo espiritual. Você pode transformar o meio onde você está. É isso que fala a cultura de cuidados, é isso que fala buscar a ferida e curar. Isso compete a nós, a cada um de nós. Deus deu a unção a Abel, a Washington, e isso está se propagando. Que tremendo! O que me incomodou nós precisamos nos agrupar. Nós precisamos começar a ver qual é a estratégia de Deus para que isso aconteça realmente com muito mais solidez. As pessoas estão ouvindo, não somente aqui em São Paulo, mas no Rio, na Bahia, Fortaleza, nos confins da terra, estão ouvindo. Como nós vamos estar curando essas pessoas? O projeto é lindo, mas ele não pode ser lindo para nós. Nós precisamos, como igreja, nos unirmos e falarmos, como eu vou fazer? Senhor, me dá a unção, me dá a estratégia, me dá a habilidade para que a gente possa ser conduzidos, para que nós possamos estar lavados e cobertos com o sangue do Cordeiro, a blindagem espiritual, aquela que me dá muita tranquilidade, eu não tenho medo de sair na rua, vai acontecer alguma... a minha vida já é do Senhor Jesus. Não é a vida física, a morte física que vai me barrar, porque eu sei que a minha vida espiritual com Deus, ela já está garantida. Eu não abro mão e o Senhor também não abre mão da minha vida, como não abre mão da vida de cada um de vocês. Precisamos acordar. Precisamos acordar. Essa é uma palavra que talvez seja um pouco dura e talvez difícil de entender, mas é importante. A outra é aquilo que nós somos.
a partir do versículo, no mesmo capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 22. Jesus diz aos seus discípulos: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. É algo que muitas vezes nós nos incomodamos, nós ficamos tão loucos, né? A própria palavra diz um pouco antes, quando nós tentamos entesourar, né, algo sobre essa terra, batendo no peito e falando assim: olha como Deus me abençoa, olha quantas coisas eu tenho. Ei, isso é nada mais, nada menos do aquilo que você planta, do que você semeia. Mas nada disso tem valor se você não fazer com que isso reverbere, com que isso cresça para o reino de Deus. Não importa o que eu tenho, e eu não posso deixar que as pessoas olhem para mim e falem assim: uau, esse cara é poderoso, esse cara é muito bom, esse cara põe a mão. Ei, tudo o que eu faço é para o reino de Deus. Nós temos uma estrutura para que Deus possa nos abençoar? Sim. Isso é para mim e é para cada um de vocês quando nós cumprimos o propósito de Deus. Eu não posso me vangloriar da minha sabedoria, do que eu posso, mas eu tenho que agradecer constantemente a Deus por ter me dado esse privilégio de ter reconhecido a habilidade, a estratégia, o dom que Ele me deu. Eu diria para você que é tão fácil juntar riquezas nessa terra, mas há pessoas que demoram, que têm dificuldades e que estão aguardando com os joelhos dobrados, com jejum, com oração, que é importante, mas fora de foco, com focos diferentes. Nós temos sim habilidade. Eu não estou falando que aqui todo mundo vai. Ei, as pessoas aí fora querem ver glória de Deus, resplandecer poder de Deus sobre a tua vida. Mesmo que você não abra a boca e fale assim: você tem que aceitar Jesus. Ele vai perguntar para você: o que você tem? E você vai falar: eu tenho Jesus, então eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Mudou a concepção de evangelismo de uma certa forma. Você é filho do Deus Altíssimo, você é herdeiro nesse mundo, você foi capacitado para governar sobre essa terra. Não deixe o mundo te confundir, não entesoure coisas sobre essa terra. Antes, quando você é abençoado, agradeça a Deus e peça para Deus: Senhor, qual é a direção? Muitas pessoas falam: uau, pastor Geraldo, ele é ousado. Sim, eu sou ousado, porque eu vou contra todas as tendências de mercado, simplesmente porque eu vejo uma visão. E tudo o que eu faço, eu falo: tem um propósito de Deus lá na frente. E quando nós fazemos isso e trabalhamos nesse propósito, Deus nos abençoa. Muitas invejas, muitas marés contra, porém, eu sei quem eu sou, eu sei da proteção que eu tenho. E eu não quero que Deus fale: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, capítulo 20. No 21 fala assim: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nenhuma riqueza desse mundo, embora Deus vai te dar, porque nós estamos aqui para tomar posse e governar sobre essas coisas. Então Deus vai te dar. Mas cuidado com a avareza. Cuidado com o que você junta. Cuidado com o que você estuda para, eu vou ser um bom profissional, eu vou ganhar muito dinheiro, a minha família vai ser abençoada, olha, na igreja eu sou o melhor, porque eu vou na igreja. Não. Deus é pessoal. Deus te capacitou para que você venha sobre essa terra e resplandeça a sua glória. Tenha um propósito.
que você realmente saiba e cumpra com muita habilidade tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Eternidade. Dor ou alegria? O que você escolhe? Eu preciso buscar a presença de Deus sobre a minha vida. As demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso confiar nisso. Eu confio, e você? Você confia nisso? Será que você tem o coração focado e colocando a tua vida diante de Deus? Será que você sabe qual é o dom que Ele te deu? Será que você sabe e reconhece qual é a habilidade que Deus te deu para construir algo nessa terra? Muitas vezes não é apenas um ministério, não é apenas uma direção, mas eu preciso aprender a andar como unidade sobre essa terra. Eu não posso ver denominações, pessoas de igreja se degladiando, falando a minha é melhor, a do outro é mais ou menos. Mas eles falam, quantas vezes eu julguei denominações, porque não concordava com a visão. Mas aquela visão que ele tinha é para uma determinada engrenagem. Essa engrenagem, somando com outra engrenagem, faz com que uma máquina inteira se movimente. Então, eu peço para Deus, Senhor, me dê habilidade. Ensina-me a cumprir os teus propósitos sobre essa terra. Amém? Essa é uma palavra que eu queria deixar para vocês. Simples. Ansiedade. A ansiedade nos cega muitas vezes. A ansiedade faz com que nós não enxerguemos o propósito de Deus sobre cada um de nós. Eu poderia ter citado tantas outras coisas. Até mesmo conhecimentos técnicos. Uau! E nós ficaríamos sempre rodando no mesmo lugar. Eu não tenho o dom de convencimento, mas eu aplico aquilo que é princípio de Deus na minha vida. Eu prefiro que você olhe para mim e fale assim, não em julgamento, fala assim, o que você tem? Eu vou te falar, eu tenho Jesus. Eu tenho a unção de Deus, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida, que é o mesmo poder que você tem. E quando você compreende isso, pronto. Eu estou pronto para ajudá-lo, como eu espero que você esteja pronto para ajudar também, não a mim, mas o reino de Deus. Muitas vezes nós vemos uma estrutura como essa. Eu aprendi desde pequeno, quando eu conheci o Evangelho, uma das coisas que me afastava de Deus era isso. Aquele pastor fala, mas ele vive pedindo dinheiro para isso, para aquilo. Cadê Deus? Olha como é a coisa. Eu conheci muitas pessoas que se afastaram da igreja por me dá. Eu fui um deles. Quando eu vim para a igreja, já tinha um problema, até mesmo de finanças em si, mas eu era um homem próspero, mesmo sem conhecer, embora aos 9 anos eu conheci Jesus. 9 anos de idade, meus pais me colocaram numa igreja, uma comunidade, numa casa de oração, que veio de uns missionários americanos no Brasil, e ele obrigava, você não vai ficar domingo na rua, jogando bolinha de gude, vai para a igreja. Graças a Deus por isso. E ali eu conheci Jesus. A partir desse momento, a minha vida mudou. Só que eu só fui verificar Jesus na minha vida 40 anos. Quando eu tinha 40 anos, estou chegando próximo da minha idade já. Mas hoje eu tenho 66 anos. 66 anos. Então, significa que eu tenho 26 anos de verdadeiramente conversão no que é Jesus na minha vida. E quando eu tinha 40 anos, eu fui buscar, e Deus tocou no meu coração, principalmente nas questões financeiras, porque eu era muito materialista. Quem me conheceu, graças a Deus, acho que não tem ninguém que me conheceu, nem meus filhos entendiam o que eu era naquele tempo. Mas eu era uma pessoa muito ruim, feia para o mundo espiritual. Eu só via coisas materiais. Mas quando eu reconheci o amor de Deus, falei, uau, é isso que eu preciso. Tudo aquilo que me ensinaram, eu jogo fora. Senhor, guia. Eu comecei a experimentar o verdadeiro milagre. Eu conheci e comecei a identificar em mim a habilidade que Ele tinha me dado. Porque eu falava, como eu sou bom nisso. Eu ponho a mão, vira ouro. Meu pai falava para mim que, meu apelido era Tininho.
não vão reverberar. Mas ele falava assim, ele dá nó em pingo d'água. Já deram nó em pingo d'água? Impossível, né? Pois é, eu era tido assim. Esse era o meu rótulo. Eu dava nó em pingo d'água. Eu tinha habilidade. Só que essa habilidade não era minha, era do Senhor. Como cada um de vocês tem uma habilidade, tem um dom de Deus. Se você fala para mim, eu estou com dificuldade, eu vou falar, identifica a tua habilidade. Identifica o dom que Deus te deu. Deus Altíssimo, e quando Deus começa a aguçar em você através do Espírito Santo esta habilidade, ninguém vai te segurar, porque você vai fazer para a honra e glória do Senhor, implantando o reino de Deus. As pessoas não precisam que você venha aqui e se intitule pastor, mestre, profeta, apóstolo, bispo, não importa, vice-querubim, não é isso que ele quer. Mas quando você resplandece a glória de Deus, ele vai perguntar, o que você tem? E você vai encher a boca e falar, eu tenho a glória de Deus, ou seja, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho unção de Deus, eu sirvo a Jesus. É isso que eles querem ver. Sabe o que vai acontecer? Eu quero esse Jesus. Porque foi isso que me tocou verdadeiramente, embora a marca de Deus estava comigo presente aos 9 anos de idade. E é interessante que quem ver o meu testemunho, eu preciso escrever um livro, eu vou escrever um dia. Deus vai me dar graça ainda. Mas a marca de Deus esteve sobre a minha vida de 9 a 40 anos. Ou seja, contando bem rápido, 21 anos? Não, 31 anos. Quantos livramentos eu tive de morte? De morte. Quantas bênçãos de Deus também tive. Mas eu não dava glória a Deus. Eu tinha temor de Deus, sabia que Deus existia. Porém, eu não tinha a presença de Deus em mim. Mas quando eu tive a presença foi porque um empresário de grande renome, ele deu um testemunho. Ele falou exatamente aquilo que estava na minha vida, que estava acontecendo. Eu falei, uau, o cara faliu. Olha só, o cara faliu. Porém, ele falou assim, mas Deus retribuiu. Eu falei, opa, mas como foi isso? E aí eu conheço a empresa dele, tremendo. Eu falei, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Eu simplesmente, naquele momento, eu criei. Eu fui lá na frente, falei assim, eu quero aceitar esse Deus. E aceitei. 40 anos de idade. Não me arrependo. A minha vida, a minha família, meu casamento, meu relacionamento mudou totalmente. Porque até então eu tinha muitos conflitos. Continuei tendo até entender realmente o que Deus tinha para cada um de nós. O que Deus tinha para a minha vida. Eu diria para você, vale a pena. Aquele testemunho fez com que eu olhasse para ele. E ele não era um pastor, ele era um empresário. Eu perguntei, o que você tem? Eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Você quer esse Jesus? Eu quero. Eu quero. O que eu estou falando para você, deixa a ansiedade. Ansiedade é um degrau que vai te levar à depressão a pânico, a bipolaridade, e o diabo te enterra nisso. Mas você é uma semente. Não importa o nível que você esteja, você é uma semente. Então, quando nós entendemos isso, Deus vai estar nos restaurando. Hoje eu falo, não para evangelizar, embora esteja evangelizando, porém, eu preciso que a glória de Deus resplandeça sobre a minha vida. Como Deus quer que a glória dele resplandeça sobre a tua vida. Quando isso acontece, então as pessoas vão perguntar para você o que você tem. Você tem Jesus? É isso que interessa para elas. Nós quebramos todas as barreiras denominacionais com isso. Precisamos de igreja, precisamos de hierarquia, precisamos cumprir. Muitas vidas vêm, ou famílias, pais, vêm e falam assim, meu filho é impossível, meu filho está com problema. O que você tem feito? Eu inculco nele a palavra de Deus, que bom. Mas você vive isso? Porque se você não vive, você está como uma referência na família. Pode ser o pai, mãe, irmão mais velho, tio, não importa. Essa referência quebra e destrói uma vida, uma infância. Uma boa parte dos traumas que a gente tem visto
houve abuso na infância. E muitas vezes esse abuso, a criança por sã consciência, ela muitas vezes nem lembra, mas está lá o abuso. É uma opressão espiritual, é uma alma que foi travada, foi escravizada, e ela vai reverberando isso através do comportamento, muitas vezes. As pessoas não entendem e falam assim, é uma doença normal. Vai qualquer médico, qualquer psiquiatra, ele só simplesmente vai te medicar. Mas se eu não buscar a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, nunca vai se resolver. Não é a medicação. Porém, muitas vezes a medicação ela ajuda porque eu preciso voltar às conexões neurais para que a comunicação neural ela funcione, para que eu tenha a razão, a habilidade de fazer com que o meu corpo, o meu físico, obedeça um comando mental da minha alma sobre ele. E o meu espírito exerça o livre-arbítrio. Então tem tantas coisas que a igreja precisa conhecer. Tantas coisas que nós precisamos reverberar, nós precisamos falar, e tanto eu quanto cada um de vocês que estão me ouvindo, principalmente aqueles que fazem parte do Ministério Pronto-Socorro da Família, aqueles que já fizeram um curso e que nós vamos voltar, se Deus quiser, e Ele quer, em 2023, para treinar pessoas para isso. É muito importante. Eu sinto, inclusive, que está chegando, eu me questionei várias vezes, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vou, por que eu não adiantei? Por que eu não propaguei tudo isso? Porque exige estratégia. A nossa vontade, a nossa ansiedade, se não for controlada, você pode dar um tiro que sai pela culatra. Estratégia, sabedoria, através do Espírito Santo de Deus para nos dar a direção. Amém? Eu espero que essa palavra hoje entre no teu coração. Eu estou falando não para ímpios, eu estou falando para filhos de Deus, com muito amor no coração. Não importa qual seja a tua vida, não importa o que esteja acontecendo, importa que Deus é contigo. Que Ele possa estar te conduzindo através do Espírito Santo. Que você tem valor. Que você tem realmente o poder de Deus sobre a tua vida. O mundo fala assim, poder, onde tem poder? Eu também quero esse poder de Deus. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua índole, Deus sabe exatamente até onde você vai. E Ele muitas vezes, Ele te capacita, Ele te doutrina muitas vezes. Muitas vezes nós passamos por situações que falam, não estou entendendo porque Deus permite que eu seja ou esteja sofrendo. É para te lapidar. Eu amo, quem me conhece sabe, eu amo o conflito. Porque é mais uma oportunidade que Deus me dá para sair fora desse conflito, para manifestar a glória de Deus. Você tem problema? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque Ele vai te forjar, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer com que você entenda quem é você no mundo espiritual. E a glória dEle vai resplandecer sobre você. A luz dEle vem sobre você. Quer coisa melhor do que isso? Não tema esse mundo. Esse mundo está pronto para nos servir. Nós precisamos mudar esse ambiente. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos estar orando. Vamos estar encerrando. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar falando a cada um de vocês. A palavra de Deus não volta vazia. Então, curva a tua cabeça, eu vou estar orando. Mas antes de eu orar, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você coloque agora o teu íntimo diante de Deus. Que o teu espírito esteja conectado agora com a unção, com o Espírito Santo de Deus, para que Ele te dê a habilidade, a revelação necessária, para que Ele te potencialize nesse momento, para que Ele faça com que você explore e resplandeça o potencial que você é, a potência que você é. Amém? Peça para Ele. Só Ele tem esse poder. Mas Ele só pode fazer quando você pede. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Senhor. Obrigado por mais esse momento, obrigado pela Tua palavra. Senhor, é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor quem rega essa semente. Mas nos alegramos porque sabemos que nós somos sementes, Pai. Pai, por mais que esse mundo tente nos enterrar, Senhor, eu me alegro porque eu sei que eu sou semente Tua, Senhor. E o Senhor sempre estará regando essa semente. Por isso, em nome do Senhor Jesus,
Senhor, fala agora com cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, tudo aquilo que há dúvida, que venha a tua unção de entendimento, de sabedoria, para que eles possam tomar a decisão segundo os teus princípios e os teus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, que o Senhor há de fazer, Senhor, que nós tenhamos a habilidade, Senhor Deus, de proclamar ou de projetar o teu evangelho a todo tipo de criatura, Pai, com muita ousadia, mas principalmente quando a tua glória resplandece sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoo a cada um desse ministério. Abençoo porque eu sei que o Senhor tem um potencial a cada um deles. São nossos irmãos, são teus filhos e tem o teu DNA. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos impulsou sobre essa terra com autoridade e poder que vem do Senhor. Por isso te exaltamos, Jesus. Senhor, que em nossa oração possamos sempre ser agradecidos naquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, eu quero que o Senhor não me pergunte como é difícil. Eu quero que o Senhor tenha a certeza, valeu a pena morrer. Eu sei que o Senhor já tem esse sentimento. Eu sei que o Senhor conhece o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, cuida de cada um de nós, Senhor Deus. Que nós possamos fazer a melhor escolha, Pai. Cabe a nós, como igreja, cada um de nós, como igreja, resplandecermos a Tua glória. Por isso, dê habilidade a cada um deles. Senhor, dê o sentimento de poder, de milagre que está em cada um deles. Que eles possam estar cada vez mais resplandecendo a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Opera em nós, Senhor. Opera em nós. Ouça o clamor do Teu povo, Pai. Pai, nós não queremos estar parados no que acontece no mundo, mas queremos fazer somente aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Nós queremos implantar. Que venha o Teu reino sobre nós, Senhor Deus. Pai, ansiamos por Ti, Senhor Deus. Esperamos a Ti, Senhor Deus. Pai, queremos reinar no milênio contigo, Pai. Nós sabemos que o Senhor, através da Tua oração, não nos quer no céu, mas quer que nós estejamos e reinando contigo no milênio sobre essa terra. Senhor, que se cumpra a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Proteja cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, nesse momento, é o que eu te peço. Fortalece neles, Senhor Deus, esse sentimento que já está neles, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que um dia eu estava tão cego e precisou 40 anos da minha vida, exatamente o tempo que o Teu povo ficou em escravo no Egito, e mais 40 anos para compreender, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus. Senhor, abrevia esse tempo, Pai. Senhor, que cada um de nós, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, possamos resplandecer, mudarmos nossas atitudes e nos comprometermos contigo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço. Te louvamos esse momento, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus. No momento de louvor a Deus, aquilo que estiver no teu coração, honre a Deus pelo que você é. Amém? Não vou falar sobre ofertas, dízimos, mas está no teu coração. Lance a tua semente para você ou para a tua família, não importa. Glória a Deus por isso. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu
protettore, ci confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai. Senhor, receba essas sementes. Que o Senhor possa estar dando o crescimento necessário, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa multiplicar 30, 60, 100 vezes mais, Pai. Senhor, essa é a semente dos teus filhos, Pai. Eu não sei qual é a área, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai tocar cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Por isso, como igreja, nós abençoamos a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor, com graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, pode se assentar. Deixa eu só finalizar, dar alguns recados. Não vou precisar, ia colocar na frente, mas não vai precisar. Que bom. Semana que vem, nós vamos ter, talvez, o último culto aqui. E dia 19 a gente já começa com reforma aqui, ampliar. Quando vocês voltarem, vai voltar diferente. Então nós vamos fazer um recesso. Talvez a primeira igreja que vai fazer um recesso. Não vou deixar vocês esquecerem da palavra. A gente vai estar sempre dando no final de semana, até talvez a partir da segunda quinzena de janeiro, onde nós vamos voltar à carga, tá? Então, semana que vem nós vamos ter ceia. E essa ceia a gente vai ter uma confraternização com as famílias. Vai ser domingo que vem, né? Eu soltei para a galera falar assim: não, sábado não posso, domingo eu não posso, terça não vai. Vai ser domingo. Amém? Não tem como, não tem escolha. Eu tenho que escolher sim ou não. Então, se cabe a mim fazer a direção, tem que ser no domingo. E aí fica bem. Aqueles que puderem vir serão abençoados. Vai ser muito gostoso estar com vocês aqui nesse último domingo. E nós teremos ceia,
né? Essa ceia vai para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, para que a gente possa estar cada vez mais alinhado, para sabermos o que nós vamos fazer para 2023, que vai ser poderoso, eu creio, não tenho dúvida disso. Talvez muito mais trabalho, mas sempre teve, eu sempre me alegro. É muito bom trabalhar para Deus, principalmente quando nós sabemos que temos uma unção, temos habilidade, temos o dom de Deus. Se você não tem, identifiquem. Eu preciso de ajuda? Vem falar conosco, por favor. É importante isso. Jovens, adultos, têm que identificar o dom que vai estar em você. Porque senão a gente sofre muito. Eu sofri muito tempo. Demorou 40 anos para falar assim, agora eu estou entendendo. Porque sempre a glória era minha. E hoje é fácil as pessoas falarem, uau, como Ele é poderoso, como é. Gente, quando você conhece o poder de Deus, não para você, mas para edificar a igreja, é tremendo. Então Deus vai fazer isso com você, com certeza, tá bom? Então, semana que vem temos isso. Eu quero ver se eu já passo os projetos para 2023. Penso, inclusive, depois eu vou falar com a Bel direitinho, para ver como eu posso ajudar, como a igreja pode estar ajudando. É importante, porque às vezes Deus te deu uma direção, né, e uma visão. Então, se Deus deu, eu só vou apoiar e verificar como pode isso acontecer. Da mesma forma, eu conversei com a pastora Luciana, esqueço o nome, uma cidadezinha bem do interior, mas tremendo o projeto dela, é igual ao que vocês têm feito. E eu falei uma palavra, inclusive, de incentivo para ela, no último congresso que nós tivemos em novembro, e foi tremendo, só que eu tenho que voltar e falar para ela, ei, vamos ver de que forma a gente pode estar ajudando em si. Nós temos e somos sementes, nós temos potencial, e muitas vezes nós não entendemos esse tipo de coisa. Eu olho para o ministério, né, eu estou falando do passado, de uma cultura, né, evangélica. Eu olho para o meu ministério, eu vou fazer com que esse ministério cresça. Deus não me deu essa visão para que isso cresça, mas Deus prefere com que haja um treinamento das pessoas para que se propague no mundo todo, nessa nação por completo, buscando e visando o fortalecimento da família. Há muitos conflitos e a gente precisa ter isso na essência para que aconteça segundo o padrão de Deus, a direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então tá bom. Convite a vocês, semana que vem, vai ser dia 18, então nós não percam, né? Aqueles que ainda não tiveram oportunidade, ou que se levantam, perdi a hora, não vai dar para mim ir, vocês vão perder algo tremendo, físico e espiritual. Então, espero que cada um de vocês, eu não julgo as pessoas, mas hoje Deus está falando assim, então, o que você está fazendo? Qual é a tua atitude? Muitas vezes nós patinamos. Hoje eu não vou, está chovendo, está frio. Você perdeu a bênção, muitas vezes. Sejam ousados, saibam, né, o que Deus tem para você. Conecte com o Espírito Santo. Ele vai falar, vai, tem algo para você. Você é poderoso. O diabo já perdeu faz tempo. Ele só está colocando dúvida no teu coração para que você simplesmente fique estagnado. Eu perdi 40 anos, eu diria que 40 anos no deserto, lutando, até eu acordar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí, para a honra e glória de Deus, Deus está direcionando. Eu não sou rico materialmente, gente, mas eu sou tremendamente abençoado. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu entendi, porque 40 anos do deserto fez com que eu andasse atrás de dinheiro, de poder material. Conquistei, perdi tudo. Então, não era esse caminho. Mas quando você entende, então Deus começa a te abençoar. E aí quando vê o teu coração, quando você entende realmente o que você deve fazer sobre essa terra, Ele vai sempre te abençoar. Mas essa bênção é, o que eu faço com isso no futuro para implantar o reino de Deus? Aqui está a diferença. Eu poderia comprar uma Mercedes do último tempo, do último modelo, e colocar aqui, eu posso. Dinheiro paga. Para quê? Uma Ferrari. Para quê?
para chamar a atenção dos irmãos, falar assim, olha como eu sou abençoado. Você não é. Todos nós somos abençoados, todos nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, ponha isso em prática. Não importa, nós temos conflitos, sim, vamos aprender a digerir esses conflitos, a compreender e ter empatia para com o outro. Não ficar se maculando ou se minimizando em si, porque é isso que o diabo quer. Então, muitos, graças a Deus, fiquei muito feliz, Márcia, com o teu testemunho, pela virada que Deus deu na tua vida. E isso é tremendo. A coisa mais importante na nossa vida é quando você tem a oportunidade de testemunhar. Muitas vidas serão tocadas por isso que você falou. Tá bom? Então é isso que, como igreja, nós temos que estar unidos em si para fazer com que isso reverbere, né? Para que isso chegue em todos os cantos. Tem muito mais. Cada um de vocês aqui, com certeza, tem o mesmo testemunho da Márcia, talvez melhor ou menor, não importa. É um testemunho. E nós ficamos acuados, nós não falamos. Abel, eu sei que tem um testemunho tremendo. Washington tem um testemunho tremendo. Cada um de nós, né? A tia Cécia também tem. Michele, Ruth, mulheres, até mesmo a minha sogra. Né? Então, cada um de nós temos. Basta buscar, basta buscar. Então, eu espero que Deus nos dê sempre habilidade. Mas a concepção, você é uma semente. Você está no mundo e essa terra é fértil. Deus está regando a cada instante a minha vida e a tua vida. Então nós vamos crescer, nós vamos frutificar, nós vamos florir essa terra. Tá bom? Amém. Vamos na paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Obrigado pela tua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, os teus filhos, nessa semana, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos na paz do Senhor.